Fala aí, pessoal, beleza? Professor Luiz Fernando aqui na área, professor de História, aqui do canal História para Vencer. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal, guerreiro e guerreira. Vamos estudar História Geral, focada no concurso da SPSEC. Então, vamos que vamos aí para a nossa aula de número 2, a estrutura da sociedade feudal. Show de bola? Estrutura da sociedade feudal. Tranquilo? Então, vamos que vamos aqui para a nossa primeira informação, a estrutura da sociedade feudal, a cultura medieval. Então, é disso que trata nessa tela, na aula de hoje, a estrutura da sociedade feudal, mas o aspecto cultural. Bom, o termo Idade das Trevas ele foi cunhado lá no século XVI ao século XVIII por renascentistas e iluministas, que alegavam que na Idade Média não ocorreu cultura, não se desenvolveu cultura, não se desenvolveu ciência, não se desenvolveu tecnologia. Muito pelo contrário do pensamento desses renascentistas. Na Idade Média ocorreu sim todo um desenvolvimento técnico-científico. Por exemplo, na agricultura, o desenvolvimento do sistema trienal de cultivo, o desenvolvimento da charrua, a astronomia e o questionamento sobre o geocentrismo defendido pela Igreja Católica medieval, tá certo? Então, isso são exemplos de que lá na Idade Média, de 476 a 1453, ocorreu sim, tá? Cultura, beleza? Também ocorreu o desenvolvimento da cultura. Show de bola? Bom, aqui nós temos a informação. A produção cultural dominada pela Igreja Cristã Medieval, teve como principais características, aí guerreiro e guerreira, principais características dessa cultura medieval. Olha só, nós temos aqui, por exemplo, a característica épica, a característica religiosa, a mítica e a tradição oral. Beleza? Então, característica época do período medieval. Observe, representam atos heróicos como os dois cavaleiros. Então, primeira informação aqui. A característica religiosa, a fé é a principal fonte de inspiração, característica do período medieval. Por essas e outras é que os renascentistas e iluministas chamaram esse período de Idade das Trevas, beleza? Por essas e outras. Deixa eu só ver como é que está aqui. Beleza? Som e imagem, tranquilo. Então, vamos continuando. A característica mítica, fatos fantásticos e criaturas sobrenaturais fazem parte do imaginário medieval. Então, quando a gente chega, por exemplo, lá na expansão marítima, uma das causas da expansão marítima era a tentativa dos navegadores, por exemplo, de quebrar esse misticismo religioso que havia, e muito, lá no século XV e XVI. Então, os navegadores portugueses tiveram que fazer um esforço para convocar ou alistar jovens para a marinha da portuguesa para fazer o desbravamento do Oceano Atlântico. Então, muitos não queriam, certo, entrar naqueles navios, nas caravelas, por exemplo, porque eles tinham medo dos monstros marinhos e tal. Então, o misticismo religioso, mesmo que na Idade Média e moderna, era forte demais. E isso foi quebrado ao longo do tempo. A tradição oral. A maioria dos europeus não sabiam escrever, não sabiam ler. Então, a escrita oficial, o idioma oficial de alguns reinos, de se tratar com a igreja cristã, por exemplo, era o latim. Okay? Então, o cara tinha que ter um conhecimento muito forte para aprender essa língua. Então, o que desenvolveu dentro de Portugal, qual o idioma se desenvolveu na Espanha, na França e na Inglaterra? É o que a gente chama de línguas vulgares. E muito do saber, do conhecimento entre as populações iletradas ou as populações leigas seria o quê? A oralidade.
conhecer, né, ou transferir conhecimento através da oralidade. Tranquilo? Então, é isso aí. Isso predominou ali na Idade Média, tá? Na alta e baixa Idade Média. Embora que na baixa Idade Média a burguesia vai conseguir contratar professores, principalmente do Império Bizantino, né? Os sábios e bizantinos, para serem os professores, os mestres dos filhos dessa burguesia. Bom, e aqui nós temos entre os principais estilos medievais, destacam-se o gótico, o estilo arquitetônico gótico, e o românico. E sobre isso eu falo para vocês mais à frente. Através de duas imagens a gente fala sobre a questão da arquitetura gótica e românica. Observe comigo agora. Veja só. Com a crise do Império Romano, do Ocidente, que a gente viu na aula 1, a partir do século III, a religiosidade em torno da Igreja Católica fortaleceu-se, transformando na instituição mais poderosa da Europa Ocidental. Galera, isso aqui é o seguinte, se trata do seguinte, no Império Romano, por exemplo, no Império Romano, tá? No século IV, é que a religião cristã ela vai se fortalecer, vai se tornar uma instituição política do Império Romano. Então, nós temos, por exemplo, a figura do imperador Constantino, que permitiu, né, cristãos, o culto aos cristãos, que era ilegal. Então, ele dá permissão do culto para os cristãos, beleza? Bom, e ainda no século IV, o imperador Teodósio, ele oficializa o cristianismo. Então, o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império Romano. Então, você tem Constantino com o Edito de Milão, que deu a permissão para o culto aos cristãos. E você tem Teodósio, Edito de Tessalônica, que torna o cristianismo, na verdade, né, a religião oficial do Império. Tranquilos? Então, nós temos aí essa informação. Com o declínio do Império Romano do Ocidente, no século V, a Igreja ela se fortalece como instituição religiosa e política da Europa Ocidental. Como nós vimos na aula 1, né, na nossa primeira aula, a Igreja se aliou aos reinos bárbaros, a alguns reinos bárbaros, principalmente o reino dos francos. Beleza? Então, você vai ter aí uma fusão de dois poderes, certo? O poder temporal e o poder espiritual, unidos aí, tá? E essa união de poderes, o temporal dos homens, né? No caso, seria dos homens leigos, e o poder espiritual vai ter muito embate durante a Idade Média. Por quê? Porque alguns reis, por exemplo, eles queriam interferir, os reis com poder temporal queriam interferir nos assuntos do poder espiritual da igreja. Então, vamos ter o quê? Muitas querelas, tá? Em relação a essas estruturas de poder da igreja e dos homens. Tranquilo? Já já a gente volta a falar sobre isso. As principais características da Igreja Católica medieval, tá? Você que chegou aí, vocês que estão chegando, aguardem que nós temos exercícios no final dessa teoria. Mas vamos lá. As principais características da Igreja Católica medieval. O primeiro item aí para vocês: hegemonia ideológica e cultural. Então, na Europa Ocidental, tá? Na Europa Ocidental, a igreja se tornou hegemônica. Ela vai controlar a mentalidade dos europeus, mas principalmente os europeus que moravam no setor rural, certo? Então, a igreja tinha mais controle da mentalidade dos europeus que moravam no campo, tá? E menos daqueles que moravam nos centros urbanos. Tranquilos? Bom, impôs valores teológicos, como, por exemplo, a cultura teocêntrica, o teocentrismo, certo? O que significa isso? Os poderes, ou melhor, os valores eram centrados nas decisões de Deus. Então, Deus no centro das preocupações humanas. Deus no centro das preocupações humanas, tranquilos? Aí nós temos a seguinte situação. A igreja, ela se fortalece e ela,
né, ela impõe aquela mentalidade, um discurso, uma doutrina, que a igreja era o elo de ligação entre Deus e os homens, beleza? Era o elo de ligação entre Deus e os homens. Vamos que vamos aqui, ó. Preservou a herança, o patrimônio cultural greco-romana. Então ela preserva, embora aqui a preservação cultural, a igreja ela vai expor, ela vai publicar aquilo que interessava a ela. Ela estabelecia forte censura. Então, nem todo saber greco-romano era divulgado pela igreja. Mas, professor, quando é que os homens europeus vão ter mais contato com a cultura greco-romana? Olha só, graças aos árabes, certo? Aos muçulmanos, que se expandiram pelo norte da África e ocuparam a Península Ibérica. Então, os árabes eles tinham bastante afeto à filosofia aristotélica, enquanto que a igreja medieval do Ocidente ela prezava mais pela teoria filosófica platônica, tá? Então, a igreja, né, preocupada com a divulgação de obras aristotélicas, tá, por parte do intercâmbio comercial, do intercâmbio cultural entre cristãos e muçulmanos, através das cruzadas, por exemplo, então a Igreja Católica ela lança a mão da sua escolástica, tá? A escolástica de Tomás de Aquino, por exemplo, que era uma escolástica, era uma filosofia cristã baseada na crença de conciliar razão e fé, né? Fé e razão. Com base em qual filosofia? A aristotélica. Ok? Então a igreja ela pensa assim, ó, uma interpretação minha, a igreja pensou, ó, se é para os cristãos do Ocidente estudarem a filosofia aristotélica, que seja ensinada por cristãos e não por muçulmanos. Tranquilos? Então, o intercâmbio comercial cultural favoreceu o acesso dos europeus do Ocidente à cultura greco-romana. Aí, por isso que lá no século XIV, XV em diante, nós vamos ter o renascimento cultural. Perfeito? Controle da educação. Então, o controle da educação era da igreja, né? O teocentrismo era imposto ali aos europeus, tá? A leitura da Bíblia só em latim. Então, quem estudava pra caramba nos seminários ou universidades, no século XI já tinha universidade na Europa. Então, todo o discurso era em latim. Beleza? Inclusive, a igreja católica, né? A igreja medieval é responsável pela difusão, surgimento e desenvolvimento de universidades. Tá? Bom, a justificativa à ordem feudal, vamos ter, por exemplo, nessa questão, a sociedade feudal dividida em estamentos, uns nasceram para orar, outros para trabalhar, e outros para guerrear, como nós já vimos lá na aula número 1. Converteu os bárbaros e os integrou aos romanos, aquilo que a gente viu também na aula passada, a fusão cultural de romanos com os bárbaros, a partir do século V. Tá? As instituições romanas e germânicas são integradas. Aí qual foi o discurso que eu usei lá? Que nesse processo de ruralização da economia, nós formamos a Europa como nós a conhecemos hoje, uma Europa branca, cristã e civilizada, beleza? Então, os bárbaros convertidos ao cristianismo, os francos, por exemplo, eles integram a cultura bárbara à cultura romana, beleza? A cultura romana. Aí a gente vai ter o desenvolvimento do feudalismo, mas isso foi na aula número 1. Bom, o clero medieval dividia-se. Olha só, o clero medieval dividia-se em secular e regular. Então, muita atenção aí, guerreiro e guerreira. Tá? Futuro PrEP. E questão de prova. Muitas questões de prova sobre Idade Média nas PSECs. Então, esse clero dividido. Clero secular e o clero regular. Geralmente o aluno pensa assim, divisão do clero, alto clero, baixo clero. Não, ele não fala disso. Ele fala aqui, né, da importância desse clero para o desenvolvimento do cristianismo. Qual eram os membros do clero que tinha acesso, que tinha mais contato com os fiéis,
e aqueles membros do clero que não tinham nenhum contato, né, ou contato esporádicos com os fiéis. Então, nós temos aqui o caso do clero secular e o regular. O que é o clero secular? O Papa, bispos e padres. Contato com o mundo, a vida, as pessoas. O clero regular, os abades e monges, surgiu em reação ao desregramento do clero secular. Então, ele faz aqui uma crítica. O clero secular começou a se esculhambar, não respeitar os ensinamentos de Cristo. Começaram a desenvolver o luxo, começaram a desviar as doutrinas da igreja para benefício próprio. Muitos bispos, ou seja, senhores feudais, apropriavam-se das terras da igreja. Então, essa galera aí resolveu morar em mosteiros, né? Os mosteiros ali, eles ficavam enclausurados, eles ficavam nas suas celas dentro dos mosteiros. Então, esses monges aqueles que não tinham contato com os fiéis, beleza? Tranquilo? Bom, aí aqui, gente, nós temos as imagens da arquitetura, né, das igrejas medievais, tá? Essa imagem aqui, ó, com o céu mais azul, mais azulado, tá? Então, nós temos aqui essa catedral cinza, digamos assim. Nós temos aí o estilo gótico. Então, vejam que esse estilo gótico, a sua característica era de torres altas, né? Torres altas, tá? Com janelas mais largas, né? Em relação à igreja que está aí ao lado, e com vitrais. Ou seja, isso provocava mais a entrada da luz externa dentro da catedral. Então, vitrais coloridos. Então, as colunas mais finas, mais leves, digamos assim, tá? Então, você tem aí o estilo gótico. Já o estilo românico, as paredes dessas catedrais, elas eram mais robustas, mais grossas, tá? Eram mais baixas do que as góticas. Geralmente, as abóbadas centrais, de entrada, na verdade, da igreja, tinha formato de semicírculo, tranquilo? E as janelas mais estreitas, com pouca penetração da luz dentro da catedral. Tranquilos? Então, é isso aí. Aí a gente observou, nessa tela, a diferença do estilo gótico e o estilo românico. Beleza? Além disso, dividimos aí o clero em secular e o regular. Professor, e a questão do celibato? A questão do celibato, que muitos membros do clero não respeitavam, tá? Era a proibição, né, de membros do clero se casar, por exemplo. Tá certo? Então, essa é a questão do celibato. Então, não pode confundir esse termo celibato como um termo que associa à divisão do clero medieval. Bom, as heresias, a prática de heresia. Veja só, a Igreja Católica medieval, ela impunha um dogma, tá? Uma doutrina, beleza? Então, primeiro, o que é dogma? Futuros alunos, né? Futuros preps. Então, o que é um dogma? Tá? Então, assim, na essência filosófica, o dogma seria uma verdade absoluta, tá? Uma verdade absoluta. Então, a igreja, ela tinha os seus dogmas, a igreja tinha as suas doutrinas, e elas não queriam, a igreja católica, a igreja ocidental, não queria que os seus fiéis se desviassem desses dogmas, tá? Mas a questão é, o pensamento dogmático cristão do Ocidente não era universal. Havia ali algumas dúvidas, por exemplo, em relação a Cristo, dúvidas em relação à Santíssima Trindade. Então, eram coisas que permeavam na cabeça dos teólogos, dos padres, dos bispos, do Papa, certo? Até mesmo lá com o imperador Constantino, no Concílio de Nicéia, eles debateram, por exemplo, quanto à natureza de Cristo, ok? Então, enfim, você tinha aí, né, essas ideias, no qual a igreja do Ocidente, ela defendia uma e só que ela acreditava como verdade absoluta. Nós não vamos entrar no mérito da discussão religiosa, teológica,
Mas, por exemplo, a igreja medieval, ou seja, a igreja romana, defendia a, a, a ideia, né, da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito. Pronto, tá bom demais. Só isso aí. Já a igreja do Oriente, a igreja bizantina, ela tinha outro pensamento quanto à natureza de Cristo. O monofisismo, por exemplo. Certo? A igreja bizantina oriental, os imperadores, né, os cesaropapistas, alguns deles defendiam a proibição do culto de imagens. Mas a igreja romana, alguns bispos, por exemplo, até muitos deles se tornaram santos. Não é uma questão de fé, se tornaram santos. Então, havia um culto a imagens, a catedral, a diocese onde esses bispos administravam. Beleza? Então, você tem aí essas divergências de ideias. Isso entre o Papa de Roma e o Cesaropapista. O Cesaropapista era o César do Império Oriental, do Império Romano do Oriente, e ele era o chefe da Igreja do Oriente. Então, aí você tem o Cesaropapismo. Então, havia essas divergências de ideias. Essas divergências só cresceram até no rompimento, na cisão da Igreja cristã. A Igreja Católica Apostólica Romana, tá? E a Igreja Ortodoxa, Igreja Cristã Ortodoxa ou Igreja Ortodoxa Grega. Então, você tem o cisma do Oriente, feito ali, realizado em 1054, a divisão da igreja. Bom, na própria população, certo? Na população, padres, teólogos, tá? Clero secular, mas ali, ó, os padrezinhos e tal, eles também questionavam alguns dogmas da igreja. A questão da natureza de Cristo, certo? Questionava a Santíssima Trindade, defendido pela Igreja Ocidental. E aí a gente tem o Padre Ário, certo? Aí você tem aqui nessa tela, né, uma, né, característica da heresia medieval. Então as principais, uma delas, ó, o arianismo. Então o arianismo é um movimento herético, é um movimento que questionava a decisão, né, ou melhor, os dogmas orientados pelo alto clero católico. Então, o arianismo, nesse caso, advém do nome do padre Ário, certo? Não vai pensar bobagem aí, a do padre Ário medieval, tá? Tranquilos? Então, vamos lá. Criada pelo bispo Padre Ário, defendia que Cristo não era Deus, mas seu filho, e, portanto, desprovido da mesma substância e eternidade do Pai. Então, o Padre Ário foi perseguido pela igreja, certo? Então, o Padre Ário foi condenado à heresia. Alguns reinos cristãos, bárbaros cristãos, associaram a sua antiga religião pagã, politeísta, ao pensamento de Ário. Nós temos, por exemplo, os godos, os ostrogodos. Então, esses reinos, né, a princípio, eles não defendiam a Santíssima Trindade, defendiam o arianismo, tranquilo? Os visigodos, por exemplo, da Península Ibérica, inicialmente eles seguiram a ideia do Padre Ário, porque estava mais próximo à realidade religiosa deles no passado, antes de se converterem ao cristianismo. Porém, lá no século VI, ocorre o quê? Os visigodos, eles, né, absorvem de forma gradativa a ideia da Santíssima Trindade. Perfeito? Então, vamos lá. Outro movimento herético, uma prática de heresia, ou seja, o herege é aquele que vai contra os princípios da Igreja Católica, contra os dogmas da Igreja Católica, que era tido como verdade absoluta. Nós temos aqui as heresias dos valdenses. Então, os valdenses defendiam a pobreza do clero e a caridade baseada nos princípios de Cristo. Ou seja, eles queriam resgatar o cristianismo
puro, certo? Aquele que foi ensinado por Jesus Cristo, beleza? Bom, os albigenses negavam os sacramentos e autoridade da igreja, certo? Então, os albigenses era uma região ali do norte da Itália que esses caras se reuniam, eles negavam os sacramentos e autoridade da igreja. Inclusive, queriam a tradução, né, da Bíblia, do latim, para o idioma local. Perfeito? As heresias bizantinas. Então, heresias bizantinas, como eu já adiantei aqui, ocorreu em 1054, o cisma do Oriente. Então, para a igreja cristã ocidental, o monofisismo e a iconoclastia eram movimentos hereges da igreja do Império Bizantino, do Oriente, beleza? Então, o monofisismo, mas aqui eu botei para vocês, monofisistas. Cristo teria apenas a natureza divina e negavam a Santíssima Trindade da igreja romana, ou seja, da igreja do Ocidente. Tranquilos? A iconoclastia, lá no Império Bizantino, o culto a imagens foi proibido, ok? E aí ocorre o movimento da destruição das imagens religiosas, coisa que era aceita pela igreja cristã ocidental. Perfeito? Tudo tranquilo aí? Então vamos que vamos para a próxima tela. É um outro tema da estrutura da igreja medieval, tá? Então é um outro tema aqui, não é a continuação, tá, daquele tópico. Vamos para outro. A teoria dos dois gladios. Teoria dos dois gladios, tá? Encabeçada pelo Papa Gelásio. Professor, mas o que é gladios? Calma aí, cara. Vou te falar agora. Olha só. Consistia em dividir o poder em duas partes. O poder temporal, mundano, laico. Ou seja, o rei, certo? E o poder espiritual, religioso, divino, sendo o primeiro entregue por Deus aos reis e o segundo ao Papa. Tá? Vamos ver aí que esses filósofos, teólogos cristãos, a igreja romana ela precisava de uma proteção, de um braço armado, né? O exército forte, né? O braço forte, mão amiga. Então, a igreja, quando se aliou ao reino dos francos, a partir de Clovis, tá? Vamos ter aí essa aliança. Então, os reis francos e o Carlos Magno, por exemplo. Então, Carlos Magno, aí, quando se tornou imperador do Sacro Império Romano-Germânico, coroado pela igreja, a igreja diz assim, olha, você é imperador dos germânicos, agora dos romanos também, certo? Então, meio que a igreja resgata o poder político da Roma Antiga e entrega a Carlos Magno, imperador do Sacro de religioso, Império Romano-Germânico. Olha só, tua função é defender a igreja. Foi assim que Deus quis. Então, nós, a igreja que representamos Deus, estamos te coroando, certo? O poder temporal, certo? Foi entregue por Deus. Já os assuntos, olha só, já a igreja, ela tem um líder, que é o Papa. Então, o Papa é atribuído a ele, Deus atribuiu ao Papa o poder espiritual. Então, a ideia, galera, desse pensamento de Gelásio, desenvolvido ao longo da Idade Média, que vai bater lá em Carlos Magno, que vai bater lá no Henrique VIII, certo? Que vai bater nos estados nacionais modernos, havia muita intriga, muita treta. Qual era? A igreja tentando fazer com que os reis não interferissem nos assuntos do poder espiritual. E, por outro lado, os reis fazendo de tudo para ter influência, ok? Ou simplesmente participar dos assuntos espirituais. Mas como assim, professor? Na prática, como é que funcionaria isso? O rei nomeando bispos, certo? Os reis querendo nomear bispos. E a igreja impedindo. Olha, que nomeia um bispo é a igreja, não o poder espiritual, o poder temporal, mas sim o poder espiritual. Tranquilos? Então, vem da ideia aí do Papa Gelásio. Porque depois, né, já ainda no século... Depois não, né? Mas o
o filósofo cristão, teólogo, o Santo Agostinho, na obra Cidade de Deus, ele sistematiza mais essas funções do poder espiritual e temporal. Em diversas oportunidades, os papas tentaram promover a submissão do poder temporal ao poder espiritual. Porém, somente o Papa Bonifácio VIII colocou isso textualmente em uma bula apostólica. Bula é lei, tá? Bula é lei. Unam Sanctum, em 1302, tá? 1302, ele sistematiza aí as funções espiritual ou temporal. Tem alguns historiadores, galera, que colocam assim, o poder da espada, tá? O poder da espada. A espada temporal e a espada espiritual. Tranquilo? A Santa Inquisição. A Santa Inquisição foi o tribunal criado pela Igreja Católica para julgar aqueles que foram condenados à heresia, certo? Por heresia, na verdade, condenados por heresia. E aqui nós temos os principais conflitos ocorridos. Então, o cara ali que se desviou dos dogmas era julgado, se conseguisse, né? A igreja conseguiu pegar aquele homem ou mulher, tá? Ele era julgado, ok? E, dependendo da situação do julgamento dele, ele era condenado por heresia. Qual era o destino dele, professor? Podia ser pagar uma multa, certo? Poderia ser queimado, por exemplo, tá? Então, enfim, havia ali várias penas. Vamos lá. Os principais conflitos ocorridos na igreja foram o Cisma do Oriente, 1054. Foi o primeiro ocorrido na igreja católica. O cisma ocorreu quando o Papa Leão IX e o patriarca Miguel Cerulário entraram em conflito a respeito da jurisdição sobre as dioceses da Itália Meridional, excomungando-se mutuamente. Daí já havia aquela divergência. No Ocidente, defendia-se a Santíssima Trindade, no Oriente, o monofisismo. Então, o idioma, o que era usado nas missas católicas do Ocidente, romanas do Ocidente, o latim, e nas igrejas bizantinas, o grego, entendeu? Então, vários fatores provocam esse cisma do Oriente, o que eu falei anteriormente e esse agora. Querela das investiduras, assuntos das persecs, das provas mais antigas, 1085, 1122. Então, vamos lá, vamos aumentar a tela aqui para ficar melhor. Foi o conflito entre o poder temporal, olha só, o imperador Henrique IV, do Sacro Império Romano Germânico, e o poder espiritual do Papa Gregório VII. O motivo foi a escolha do Papa Gregório VII. Membro da ordem de Cluny, ou Cluny, você queira falar assim do jeito que você quiser, obediente às regras de São Bento, Gregório VII procurou moralizar o clero, condenando a simonia, comércio dos bens da igreja e cargos eclesiásticos, tá? Defendendo o celibato, ou seja, os membros do clero católico não podem casar, e colocando os bispos sob autoridade papal. E aí o Henrique IV não queria isso, queria os bispos sob a autoridade dele, ou seja, do poder temporal. Então, o imperador Henrique IV, depois o Papa, e o Papa excomungou o imperador. Então, isso é a querela das investiduras. Entenderam? O Henrique IV querendo interferir no poder do Papa, ou seja, o poder temporal tentando interferir no poder espiritual. Tranquilo? Aí vamos que vamos aqui. Após vários conflitos ocorridos com Henrique IV, esse foi, de forma humilde, descalço, pedir o perdão papal, para assim tentar conter as revoltas contra ele no Sacro Império, motivadas em muito por sua excomunhão. Então, quando o Papa excomungava alguém, é porque o cara foi expulso da igreja, o cara perdeu sua alma, e qualquer um podia prender o cidadão lá, entendeu? O excomungado,
prender e matá-lo. Era mais ou menos assim. Então, esse imperador, para evitar revoltas, diz a anedota que ele saiu do Sacro Império, caminhou descalço até Roma para pedir arrego para o Papa. Papa, foi mal, certo? Vamos aparar as arestas aí. Beleza? Então, isso é a querela das investiduras. Viu aí que o Papa não abriu não, velho. Então tá excomungado, guerreiro. Tá? Perdeu a tua alma. Então, para o católico lá naquela época, isso era um absurdo. Bom, o outro item, a Concordata de Worms, 1122. Solucionou o conflito limitando o poder do imperador e afirmando a supremacia do papado. Não é que o Papa vai governar, por exemplo, no século XV, um Estado nacional moderno. É que os assuntos da igreja, certo, pertencem à igreja. Aí o que vai acontecer, professor? Mas no Estado nacional moderno, eu sei que o poder da igreja ficou limitado, realmente. O poder da igreja, o universalismo da igreja se limitou, né? Ficou reduzido em um Estado nacional moderno, como Portugal, Espanha. Só que o rei, por exemplo, faz um acordo com o Papa. Então o rei não vai poder nomear os bispos, mas o rei vai poder, por exemplo, indicar 5 nomes para o Papa, 5 nomes para o Papa, e o Papa escolhe 2 ou 3 daquela lista. Entendeu? Então, essa é o acordo entre o poder temporal e espiritual. Os reis, por exemplo, eles vão tomar conta das terras da igreja. Os reis vão ficar com boa parte do que a igreja arrecadava no Estado Nacional moderno. Mas na hora de indicar o Papa, não vai poder. Vai ter que enviar uma lista tríplice, por exemplo, e o Papa escolhe um daqueles nomes para ser o bispo. É isso que ele falou aqui da Concordata de Worms. Beleza? Então, lá na Idade Moderna, quando a gente chegar nos Estados Nacionais modernos, a gente vai falar um pouco sobre 2 instituições, o beneplácito e o padroado. Beleza? Que envolve o desenvolvimento dessa questão do poder político da igreja espiritual e dos homens. O poder político mundano, que é o poder temporal. Tranquilidade? Assim sendo, o poder espiritual saiu vitorioso sobre o poder temporal naqueles tempos. Veja, 1122 ainda é a baixa Idade Média, os monarcas ainda não estavam fortalecidos. Foi o tribunal religioso, Santa Inquisição, né? Continuação do anterior, o slide. Foi o tribunal religioso usado para julgar e condenar os hereges, pessoas acusadas de cometer heresias. Criado em 1231 pelo Papa Gregório IX, tinha como punições o confisco de bens, excomunhão, torturas ou morte nas fogueiras. Tá? A ideologia da igreja, o teocentrismo, ideologia que defendia Deus como centro de tudo, caracterizado à época feudal como extremamente religiosa. A condenação do lucro e da usura, aí você tem muitas complicações. A igreja condenava o lucro e a usura. Os banqueiros, os banqueiros da Idade Média, eles emprestavam dinheiro cobrando pelo tempo, ou seja, os juros. A igreja condenava. Não, você não pode cobrar pelo tempo. O tempo só a Deus pertence. Então, essa mentalidade da igreja medieval, ela não vai ser aceita, mas aceita pelos burgueses. Então, os burgueses vão procurar na Europa, na Alemanha, por exemplo, vão procurar e vão achar na Suíça, principalmente, certo? Teólogos que estavam dispostos a reformar a igreja. Então, a questão do acúmulo de riqueza vai ser revisto no século XVI, com Lutero e o Calvino. Tá? A questão da cobrança dos juros, isso vai ser revisto. Eles vão revisar a Bíblia para ver se na Bíblia algo proibia a cobrança dos juros. Ok? Então, a gente vai ter essa situação aí, tá certo? Fenômenos naturais explicados pela fé, tá? A máxima, né, de Santo Agostinho,
o crer para entender, certo? Você só entende algo se você tem fé. Então, fenômenos naturais explicados pela fé. Depois, São Tomás de Aquino, ele muda o entender para crer, ok? Nesse pensamento. Você vai explicar as coisas da natureza com racionalidade, certo? Mas que você consegue explicar as coisas com racionalidade porque você tinha fé. Beleza? Então, já deixa like aí, galera. Vamos entrando aí, vamos deixando like. Existência de dogmas, normas que não podiam ser contestadas pelos seguidores, como nós já vimos. Então, o cara saiu da linha, certa Inquisição perseguia. A ideologia da igreja. Para que a igreja conseguisse atingir amplamente seus objetivos para o desenvolvimento da ideologia cristã dominante, vários pensadores são importantes. Então, são importantes os pensadores, como também são importantes para a prova da SpaceX. Então, vamos analisar aqui cada um deles. São Bento, 480 a 547, responsável pela criação das ordens monásticas e com elas o enclausuramento e manutenção da cultura clássica, por meio dos monges copistas, ou seja, os monges que copiavam as inscrições, as cartas, né, os testamentos, os concílios realizados, né, as assembleias, concílios realizados nos tempos anteriores ao vivenciado por ele. Então, o monge copista, eles só copiavam as escrituras, digamos assim. Santo Agostinho, 354 e 430, foi responsável pela estruturação do teocentrismo e de toda a contestação da antiguidade clássica, com sua principal obra, A Cidade de Deus contra os Pagãos. Santo Agostinho desmontou toda a filosofia racional greco-romana e defendeu que a fé se contrapõe à compreensão intelectual e à revelação à razão, sendo somente a graça divina capaz de tirar o homem da escuridão e limitação que se encontra à sua razão. Daí, né, os renascentistas, os iluministas, lá do século XVI ao XVIII, eles generalizaram o pensamento de Agostinho a toda a Idade Média. Então, com base nessa ideia, eles disseram, tá vendo? Não teve cultura na Idade Média, era tudo baseado no teocentrismo. Pelo contrário, teve a arquitetura gótica, românica, teve a astronomia, tá? Teve desenvolvimento técnico, científico, tá certo? São Tomás de Aquino, 1225, 1274, século XIII, já aqui, ó. Buscou equilíbrio entre fé e razão, principalmente após a grande influência provocada pela entrada da obra do árabe Averroes na Europa, ou seja, as obras filosóficas baseadas na cultura grega, principalmente a aristotélica. Então, ó, a doutrina tomista não considerava doutrina tomista com base aqui no nome de São Tomás, tá? De Aquino. O agostismo com base aqui nas ideias do Agostinho, de Santo Agostinho, beleza? Então, a doutrina tomista não considerava a verdade religiosa contrária à razão, então, mas sim uma forma de aperfeiçoar o entendimento da razão. Ok? Tranquilos? Então, é isso aí. Finalizamos essa parte teórica, tá? Desse conteúdo de memorização. É um conteúdo de memorização para a prova da SpaceX. Ok? É um assunto, galera, recorrente ali na prova, tá? Idade Média, a questão da cultura medieval, a igreja medieval. Então, vocês vão observar isso nessa questão da SpaceX de 2015, certo? De 2015. Professor, por que não pegou questões mais recentes? Peguei sim. Tá? Daqui a pouco a gente faz. Então, vamos com calma, porra. Não reclama, não comece a reclamar, velho. Só se inscreva no canal e já deixa aquele likezão aí. Tranquilos? Likezão. Então, se você chegou até agora aqui, velho, comigo, 47 minutos de aula, então você é guerreiro. Isso é uma prova que você vai passar na
SpaceX. Estou falando sério, tá? Vai passar na SpaceX. Tranquilo? Então vamos que vamos aqui, ó. Primeira questão. Não é uma questão assim de verdadeiro ou falso, tá? Nos cursos aí que eu trabalho, lá a gente coloca uma questão dessa, o cara já vai lá, verdadeiro, falso, tá? Lê a questão inteira, velho, antes de responder para tu saber do que se trata. Beleza? Então vamos lá, ó. Os fragmentos, vou aumentar a tela aí para vocês. Os fragmentos de texto abaixo foram extraídos de Vicentino e Dorigo. As duas referências aí, as bibliografias, né? Os autores que a SpaceX adora. Os dois aqui mais o Gilberto Cotrim, mas no caso aqui é só os dois. Ó, os fragmentos de texto abaixo foram extraídos de Vicentino e Dorigo e se referem à igreja medieval. Então vamos lá. Os fragmentos, ele está falando para você, analisa isso aí e marque se é verdadeiro ou falso. Não, você vai ter que ler os fragmentos. Pouco a pouco, a igreja se transformando na maior proprietária de terras da Idade Média e construindo fortes vínculos com a estrutura feudal. 2. Viviam afastados das tentações do mundo por meio do isolamento, em abadias e de votos de castidade, pobreza e silêncio, com o tempo no mundo em que uma restrita minoria era alfabetizada. Clero, tá? A palavra clero quer dizer o culto. As igrejas, os mosteiros e as abadias converteram-se nos principais centros da cultura letrada. Então aqui, ó, o primeiro item, galera. Pouco a pouco a igreja se transformou na maior proprietária de terra. Esse de cima seria o clero secular, Idade Média, construindo fortes vínculos com a estrutura feudal. O outro aqui diz que abadias, mosteiros foram criados, converteram-se nos principais centros da cultura letrada, os monges copistas. Será que ele fala aqui do clero regular? Vamos ver. Viviam apegados aos bens materiais e em contato com a sociedade, a terra, a administração, a exploração das riquezas. Esse aqui é o clero regular ou secular? 4. Proibição de casamento, rigorosamente aplicada a partir do século XI. Liberava os padres dos compromissos conjugais e contribuía, além disso, para a manutenção do patrimônio eclesiástico feudal, ao evitar a divisão entre possíveis herdeiros dos membros do clero. Então vamos ver do que se trata. Os fragmentos 1, 2, 3 e 4 referem-se respectivamente ao poder temporal, clero secular, clero regular e celibato clerical. B. Celibato clerical, clero regular, clero secular e poder temporal. C. Clero secular, celibato clerical, poder temporal e clero regular. D. Poder temporal, clero regular, clero secular e celibato clerical. E a letra E. Clero regular, clero secular, poder temporal e celibato clerical. Então vamos lá, tem que copiar aqui, né? Copiar que eu digo, mentalizar essas alternativas, como não dá para a gente colocar na mesma folha, porque a questão é grande. Vamos pegar aqui, ó, um bizu, certo? O último, ó, celibato clerical. Então vamos ver aqui o item 4. A proibição do casamento rigorosamente aplicado. Então esse item 4 é o celibato clerical. Então vamos eliminar só a letra B. Caraca, isso aqui foi foda. Então, só uma aqui a gente vai eliminar. Vamos lá, subindo para o item 1. Pouco a pouco, a igreja foi se transformando na maior proprietária de terras da Idade Média e construindo fortes vínculos com a estrutura feudal. Então, você tem aí o poder temporal. Poder temporal. Esse aqui em cima. Poder temporal. Tá? A igreja se transformou na maior proprietária de terra e estrutura feudal, a ordem feudal. Então, você tem um bispo, senhor feudal, por exemplo. Então, o bispo
Na estrutura feudal, ele tinha o poder temporal sobre aquela terra. Então, poder temporal. Vamos eliminar a letra C, onde não tem poder temporal. E a letra E também. Ok? Então, até agora nós temos a letra A e a letra D. Vamos lá para o item 2. Putz, grila, matei a charada, mas vamos lá para o item 2. Viviam afastados das tentações do mundo, por meio do isolamento em abadias e do voto de castidade, pobreza e silêncio. Com o tempo no mundo em que uma restrita minoria era alfabetizada, as igrejas, os mosteiros e as abadias converteram-se nos principais centros da cultura letrada. Então você tem aqui o poder, o clero regular. O clero regular é aqueles que tinham uma vida regrada nos mosteiros e abadias. Então só sobrou aí a letra D. Beleza? Então essa questão, certamente na hora lá, quem fez essa prova em 2015, teve um certo trabalho aí para respondê-la. Vamos à outra. PUC. Pô, professor, PUC? Sim, é da PUC, mas está muito próximo como a SpaceX cobra. As catedrais medievais em estilo gótico têm como característica, na letra A, apresentarem em sua construção uma estrutura monumental apoiada em paredes largas de pedra com poucas aberturas, alguns arcos grossos e grossos pilares. Verdadeiro ou falso? A gótica, a cultura gótica tem estruturas mais simples, leves, né? Ou seja, as paredes são mais finas, digamos assim, estreitas, e com janelas mais largas. Então, a letra A ele fala da românica. B. Ilustrarem aquele que foi o primeiro dos estilos arquitetônicos que marcaram a arte medieval, baseado na ideia da verticalidade, ou seja, torres altas, e da grandiosidade divina. C. Representarem o tipo de igreja ostentatória implantado pelos papas na Alta Idade Média, em regiões da Europa, onde persistem cultos pagãos. Então, nada a ver isso aí. D. Servirem de refúgio para a população contra ataques inesperados de árabes hereges, razão pela qual eram chamados de fortalezas de Deus. Falso. E a letra E. Refletirem o florescimento da vida urbana e portarem elementos que sugeriam leveza com os vitrais, muitas vezes presenteados por corporações de ofício. Então, a resposta correta, a letra B. Corporação de ofício são as oficinas artesanais da Idade Média. Tá certo? O tema de corporações de ofício vai ser na próxima aula. 3. O feudalismo. Olha aí, ó, SpaceX 2022. Você que me cobra aí, ó, SpaceX 2022, a prova do ano passado. O feudalismo, e uma questão bem elaborada, diga-se de passagem. O feudalismo termina quando os mortos, que a igreja havia colocado no centro do espaço social, são reconduzidos para fora das cidades e aldeias. Com essa metáfora, Jérôme Basquiat, civilização feudal do ano 1000, a colonização da América São Paulo, aí vai, né, da biografia, quis destacar. Ô, professor, não precisa ler a fonte, não. Tá viajando, vai nessa, meu irmão. Ele colocou a fonte no meio do texto. Então, Jérôme Basquiat, da civilização feudal, o ano 1000 da colonização da América, quis dizer. Então, às vezes, a fonte dá uma luz aqui pra gente, pô. Tá? Então, Jérôme Basquiat quis dizer. O caso é o seguinte. Os pagãos, os bárbaros, eles tinham por costume fazer os cemitérios longe das aldeias bárbaras. Os pagãos, eles tinham medo dos vivos voltarem, certo? Para assombrar a quem estava vivo. Então, essa cultura pagã, ela não foi bem vista pela cultura católica, pela igreja medieval. Então, a igreja medieval, o que ela faz? Ela introduz os cemitérios dentro das aldeias, dentro das cidades. Entendeu? Faz todo o ritual religioso, sacro,
para sepultar aquele cidadão cristão, né? Então, a ideia da igreja é introduzir, né, os cemitérios para dentro das aldeias ou cidades, certo? Seria eliminar da memória dos medievais, dos bárbaros, dos pagãos, aquele culto de que o morto voltaria para assombrá-lo, vamos dizer assim. Acabar com as festas, porque eles faziam festas para honrar os mortos. Assim, os mortos não voltariam para atacá-los, entendeu? Então, isso a igreja não via como coisa boa, você fazer festas para o morto. Então, a ideia era, ó, enterrou, acabou, pô. Entendeu? Acabou não, ele vai para o purgatório, vai para o juízo final, aquela coisa toda, depois, se absolvido, vai para o paraíso, entendeu? Então, é isso que ele está falando aqui, esse Jerome Basquiat. Então, o feudalismo termina quando os mortos que a igreja havia colocado no centro do espaço social, certo? Ela elimina uma cultura pagã. São reconduzidos para fora das cidades e aldeias. Com essa metáfora, Jerome Basquiat quis destacar. Aí vamos para a questão. Que no final da Idade Média, como medida sanitária, ocorreu uma exumação generalizada de mortos nos cemitérios urbanos. Então aí você, PrEP, essa é uma questão muito semelhante às questões da VUNESP, certo? Então, nas questões da VUNESP, você joga de acordo com o texto base, lá em cima, certo? Então, no texto base dessa questão, ele fala sobre a exumação, ou seja, retirar da terra os mortos? Não, ele não fala isso. Compreende? Então, essa foi uma questão, né, recente, bem elaborada. Ao contrário daquelas que a gente vem fazendo aqui nas aulas, que a gente está acostumado. Né? Assinale a alternativa correta, incorreta. Quem foi o fulano de tal? Ok? Então, veja aí uma certa mudança do estilo da questão da SpaceX. Vamos à letra B. A modificação dos cortejos fúnebres que passaram a percorrer itinerários fora dos centros urbanos. Ele diz que o feudalismo termina quando os mortos que a igreja havia colocado no centro do espaço social, como era antes. Os pagãos faziam o quê? Colocavam os cemitérios fora, agora coloca dentro. Tá? Para eliminar aqueles rituais pagãos. Deixar os mortos descansarem em paz, não fazendo as festividades. C. Proibição da construção de cemitérios em áreas urbanas. Tá? D. A metáfora aqui. Com essa metáfora quis dizer. D. A proibição do sepultamento de suicidas em solo santo. O texto base não fala disso. É que a presença dos cemitérios no centro das cidades e aldeias, em torno de lugares de culto religioso, pode ser considerada um elemento marcante da sociedade feudal. Certo? Então, coloca essa alternativa no texto base. Olha só, o feudalismo termina quando os mortos que a igreja havia colocado no centro do espaço social são reconduzidos para fora das cidades e aldeias. Com essa metáfora, Jerome Basquiat quis destacar que a presença dos cemitérios no centro das cidades e aldeias, em torno de lugares de culto religioso, pode ser considerada um elemento marcante da sociedade feudal. Então, a resposta correta é a letra E. Beleza? Resposta correta é a letra E. Perfeito? Então, é isso aí, galera. Questão, né, bem trabalhada, bem elaborada, né? Questão bem elaborada, bem feita, correto? E tá aí, chegamos ao fim, né, de mais uma aula aqui para a SpaceX, certo? Perfeito? Forte abraço, Brasil aí, boa noite a todos e até a próxima. Valeu!